Boa tarde, pessoal. Meu nome é Francisco Caracas, eu sou professor de português. Bem-vindos a uma aula do Enem Sem Segredo. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, de forma objetiva, sobre as funções da linguagem. Só que antes de começar a falar a respeito disso, é necessário que a gente determine quais são os elementos que fazem parte de qualquer tipo de comunicação, seja ela escrita ou falada. Com base nesses elementos que constituem qualquer tipo de comunicação social, as funções da linguagem são definidas, ou seja, a gente coloca foco em um desses elementos e a partir dessa intenção maior colocada sobre um deles, o nome da função é estabelecida. Combinado? Então vejamos bem, nós temos aqui esses 6 elementos que fazem parte de qualquer comunicação que a gente conheça enquanto ser humano, né? Então veja bem, nós temos o emissor, que no Enem pode aparecer com o nome de remetente, né, que é quem produz a mensagem. Nós temos o receptor, que pode ser uma pessoa ou várias, que no Enem pode aparecer com o nome de destinatário. Nós temos o canal, que é por onde a mensagem vai transcorrer, por onde essa mensagem vai ser veiculada, como aqui, por exemplo, o canal agora é literalmente a internet, é a minha fala, né? Então, estou usando da fala, estou usando o suporte virtual para que vocês me escutem e entendam o que eu estou dizendo. A mensagem, que é aquilo que você pretende literalmente passar, transferir para o seu receptor, né? E aí o cuidado na escolha das palavras ou da maneira como você vai exprimir essa mensagem. O código, que é aquilo que ajuda na construção da mensagem, né? Por exemplo, as libras, os sinais para as pessoas com deficiência audiovisual são considerados códigos, porque entre eles conseguem compreender determinada mensagem. E o contexto, que na verdade é aquilo que determina qualquer uma, ou melhor, a junção de todos esses elementos para que a gente tenha um texto finalizado, seja ele escrito ou dito. Combinado? Galerinha, então, com base nos elementos da comunicação, nós vamos ter essas determinadas nomenclaturas para as funções da linguagem. Quando o código for no emissor, linguagem emotiva ou expressiva. Então, você vai ver sentimentos, você vai ver a presença do eu lírico, verbo na primeira pessoa, sensações, uso de reticências, uso de exclamações para garantir todos esses sentimentos, né? Quando o código for no receptor, né, a intenção maior for no receptor, nós vamos chamar de apelativa ou conativa. Exemplo maior desse caso aqui são as propagandas, que, né, pretendem convencer quem lê ou quem escuta a adquirir o produto. Textos dissertativos, né, também trabalham com essa linguagem, né, de alguma maneira. O canal, quando o foco for no canal, a linguagem é chamada fática. Quando a intenção maior for na mensagem, é chamada referencial ou informativa, certo? Quando a mensagem maior, o foco maior for no código, aí nós vamos chamar de metalinguagem ou metalinguística, certo? E o contexto, gente, é aquilo que determina todas as escolhas dos outros elementos aqui para cima, né? Lembrando que a referencial ela pode ser chamada de informativa ou denotativa. Através desse nome, ó, a gente já descobre que o que prevalece nesse tipo de linguagem é a denotação, ou seja, a linguagem objetiva, real, imparcial, sem tomar ponto de vista, sem tomar partida. Beleza? Pessoal, agora que a gente já viu as características, então vamos localizar essas características em um texto para a gente pensar como que pode ser isso lá no dia da prova. Veja bem, eu vou ler um texto aqui de Vinícius de Moraes, que é um poema, né, uma poesia, então a gente já pensa. Pode ter lirismo, pode ter rima, pode ter sentimentalismo, né, pode ter sensação boa, sensação ruim, certo? Ele diz assim, ó, já começa o poema com a primeira pessoa do singular, eu. Então já concentra-se no eu lírico, no emissor. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar.
Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. E a presença da figura de linguagem, né, do jogo de palavras. Então, quando ele diz assim, sou chama sem luz, como é que ao mesmo tempo você é chama e não tem luz? É uma sensação de desencanto, uma sensação de falta, que fica bem expressa através aí dos versículos. Aí agora a gente vai falar então um pouquinho a respeito um exemplo para a linguagem apelativa, cujo foco é no receptor. Como eu disse para vocês, campanhas publicitárias, campanhas feitas pelo Estado, pelo governo, né, elas também procuram direcionar presença de verbos no imperativo, né, que ordenam, que aconselham, que fazem um pedido. Então eu separei aqui um textinho que fala sobre o bem viver nas estradas, o trânsito. Né? O texto diz assim, ó, a gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Aí embaixo vem assim com alguns verbos no imperativo, ó. Se for dirigir, não beba, imperativo negativo. Então, não faça essa ação, né? Não use o celular, coloque o cinto, respeite os limites de velocidade. Portanto, você percebe que existem dois imperativos negativos, ordenando para que você não execute determinada ação, e dois imperativos afirmativos, cujo foco é sobre o leitor, para que aquela ação seja acatada, seja obedecida. Né? Vamos falar um pouquinho de uma característica, vamos colocar aqui um textinho sobre o foco no canal. Como eu falei para vocês, quando a gente pensa em um texto que focaliza, né, que privilegia essa parte da comunicação, você está valorizando o veículo. Portanto, o textinho que eu separei é o seguinte. Suponhamos que chegue um cliente a uma loja querendo comprar um produto do qual ele não se lembra o nome. Aí, assim que ele chega ao estabelecimento, vai se iniciar uma comunicação. O início dessa comunicação já marca a abertura do canal. Durante o ato de conversar com a vendedora, ele não se lembra o nome, então enquanto ele vai tentando se lembrar o nome, o canal está sendo valorizado porque há a manutenção da fala, né? E eles continuam a conversar e ele diz mais ou menos assim, quando ele entra na loja, a vendedora, posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode, eu quero um daqueles, pois não. Como é mesmo o nome? Sim, pomba, que cabeça a minha, a palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor, o senhor vai dar risada quando souber. Aí, então, como ele não se lembrava o nome, ele esperava que na conversa, né, essas trocas de falas, o vendedor também pudesse auxiliá-lo. Portanto, ao entrar na loja, iniciar o diálogo, manter o diálogo e, ao mesmo tempo, depois que ele descobriu qual era o objeto que ele pretendia comprar, fechar esse diálogo foi mantida uma valorização do canal, certo? Vamos passar, então, rapidinho aqui para uma em que você vê a linguagem referencial, que é aquela objetiva, imparcial, cujo objetivo mais importante é informar, é deixar o leitor apto de alguma informação. Então, olha, eu separei basicamente essa daqui para ler para vocês. Olha, a respeito de uma notícia que veicula o Nobel de 2019. Entenda a descoberta que levou ao prêmio. O trabalho de 3 pesquisadores ajudou a entender como as células do corpo adaptam-se à quantidade de oxigênio no ambiente. Os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2019 foram anunciados nesta segunda-feira, 7. São eles. Aí cita o nome dos pesquisadores, né? Vai dizer que o prêmio foi dado pelas suas descobertas sobre como as células se adaptam ao ambiente. Então, é um texto totalmente noticiador, né? Você vai ler e vai tomar partido daquilo que está sendo lido, sem, na verdade, defender ou tomar um ponto de vista. É simplesmente para informar, levar a notícia a quem está lendo. E o último caso aqui, vamos ver um exemplo de texto que contenha metalinguagem ou metalinguística. Como eu já falei para vocês no primeiro momento, essa função da linguagem é aquela que você valoriza o próprio código, né? Então, quando o autor, o escritor ou o falante estiver através do código explicando a si mesmo. Então, eu separei aqui uma questãozinha só para a gente localizar onde que não haveria essa função metalinguística num texto que foi repartido de Machado de Assis. Na letra A, disse assim, ó, agora que expliquei o título
passo a escrever o livro. Então, o próprio texto, dentro do livro, já está se auto-explicando, né? O título, e vou te dizer como que eu vou escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão, ou seja, eu estou com a caneta na mão por quais motivos. Então, ele discute a própria produção literária. É o livro falando de si mesmo. Na letra A, esse trechinho que eu acabei de ler para vocês. Letra B, revela-me estas metáforas, cheiram ao mar e à maré, que deram morte a meu amigo e com bolso Escobar. Então, na letra C também, ele fala do processo metafórico na escrita dele, né, Machado de Assis. E aqui, ó, a gente vai passar só para a letra D e E, para vocês perceberem como ele continua discutindo o ato de produzir, o ato de escrever. Dona Sancha, peço-lhe que não leia este livro, ou, se houver lido até aqui, abandone o resto. Tá vendo? Então, ele fala do próprio ato de ler, discutindo isso na própria literatura. E a letra E diz assim, também não achei melhor título para a minha narração. Então, é a discussão do próprio fazer literário ou do próprio fazer de qualquer tipo de arte enquanto manifestação de comunicação. É isso, gente. Boa sorte para vocês. Espero que as dicas tenham sido produtivas. Um abraço.